Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós estamos começando mais uma live poderosa aqui. Deixa eu aproximar mais um pouco. Aí, muito bem, estamos muito felizes com o dia de hoje. Nós vamos falar algumas coisas importantíssimas hoje. Uma delas é como agir diante das agressões, das injustiças, quando nós temos que exercer o perdão, quando nós temos que exercer a nossa parte, é a parte que foi acusada injustamente, abandonada. A nossa parte é a parte que foi traída, a parte que nós podemos ter sido maltratado injustamente. Então hoje o impacto da palavra nas emoções humanas, eu quero tratar sobre isso, sobre alguma agressão, algo que possa ter acontecido com você nesse momento. Vou esperar um pouco aqui o pessoal entrando, eu vou já entrando no meu Instagram também, poder fazer isso que eu vou pedir a vocês. Eu queria que vocês pegassem o aviãozinho e já começassem a mandar para o máximo de pessoas possível. É o que eu vou fazer agora. Vou pedir a vocês que façam isso. Nós estamos ao vivo agora para toda a rede, e eu sei que tem pessoas aí que vão precisar dessa palavra de hoje. Hoje mesmo nós temos percebido que, por conta dessa pandemia, muitas coisas foram afloradas. Nós temos estudos hoje em mãos de pessoas que começaram a agredir pessoas dentro de casa, adquiriram algum tipo de problema psicológico. Existe hoje um estudo da OMS e também é convalidada no Brasil através da Associação de Psiquiatria, que se chama de quarta onda. O que seria essa quarta onda? A quarta onda é um surto em que a humanidade estaria passando já. Eles deram um cálculo que começaria a partir de outubro, novembro, e então o mundo ele já está passando por um processo de doenças emocionais, doenças psicológicas. E muitas vezes o que nós percebemos nisso é que quando você está confinado dentro de casa, quando você está em isolamento, você acaba também descontando uma pessoa que está do seu lado. Nós tivemos também um surto muito grande de divórcios. Eu chamo de surto porque eu entendo que é algo que não corrobora com a direção que Deus ele colocou para o homem. Então, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Nós vamos tratar sobre isso. Talvez é uma palavra emergencial, uma palavra importantíssima no dia de hoje. Kelvin, bom dia. Bom dia, Willen. Bom dia, Jocélia. Bom dia, Magna Lima Gomes. Bom dia, Lucenilda, Natália, Laco, acho que é Laco, Patiora, Pastor Kelme, Daniel Lima, Nelson. Deixa eu pegar meu óculos. Não adianta não, vou ter que usar meu óculos. Franciele, Tati, Rose Kênia, já tem uma galera aqui já conosco, Larissa, Iris, Marcos Vinícius. Gente, vou pedir a vocês que façam isso que eu pedi agora. Eu vou aqui já entrar no meu Instagram, já vou mandar para a galera geral aqui, para o pessoal todo que possa estar assistindo. Você pega esse aviãozinho que está aí, por favor, e já manda para a galera. Esse triângulozinho aí do seu lado direito aí, você manda para o pessoal todo. Aloísio Franca, bom dia, Aloísio. Bom dia, S. Gama, bom dia, Jocélia. Ianca, bom dia. Magal Costa 2010, bom dia também. Bom dia, gente. Nós vamos tratar hoje de algumas coisas importantíssimas. E hoje eu quero tratar com vocês um assunto para lá de importante: como agir diante das agressões, do abandono, da injustiça, da calúnia. Como agir diante dessa situação? Primeiro eu estou falando como agir, porque a inteligência, a espiritualidade, Cristo nunca mandou a gente reagir. Ele sempre mandou a gente agir. Você vai ver isso, por exemplo, lá na Bíblia, quando ele disse: se alguém mandar você carregar por 1 milha, um fardo, carregue por 2 milhas. Então ele não manda a gente reagir, ele manda a gente agir. Em que ele está expressando isso, ele está demonstrando claramente que nós, enquanto cristãos,
nós temos o poder na nossa mão para podermos fazer a diferença. E isso vai constranger a outra pessoa, isso vai fazer a outra pessoa refletir nos seus atos, isso vai fazer com que a outra pessoa possa pensar no que ela está fazendo. Quando uma pessoa era obrigada a carregar por 1 milha, isso era uma lei cívica daquele tempo. Então Jesus acabava orientando que os cristãos carregassem por 2 milhas. Então isso fazia com que fosse destacado o cristão. O cristão ele ficava sendo diferenciado, em que as pessoas poderiam entender que o cristão ele não reage, por exemplo, ao que acontecia naquele tempo. As pessoas eram obrigadas a carregar aquele fardo dos romanos, então eles carregavam aqueles fardos ofendendo, com cara fechada, era falando mal ali, quando entregava de qualquer jeito. E o cristão não, o cristão acabava pegando e carregando por mais 1 milha. Isso fazia com que o soldado romano começasse a ficar constrangido com aquela atitude, com aquela decisão daqueles cristãos ali. Isso mostra um nível que talvez a gente possa não entender, mas lá na frente, por exemplo, guerras foram vencidas desse jeito. Por exemplo, Mahatma Gandhi ele fez exatamente isso. Ele ensinou um povo a apenas não reagir, mas agir. Também Martin Luther King também fez isso. Ele acaba ensinando um povo, os negros, a não reagirem, mas agirem. Então ele convocou as pessoas para poder ir até Washington, e daquela travessia da ponte eles acabaram se ajoelhando e orando, pedindo misericórdia a Deus. Aquela atitude pacífica constrangeu os Estados Unidos inteiro e acabou a lei de segregação racial. Então a gente aprende que a reação ela só vai provocar um efeito em cadeia, né? E isso não é positivo. Então nós precisamos vencer de uma forma mais inteligente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se guerras foram vencidas dessa forma, se disputas globais, se disputas nacionais foram vencidas dessa forma, imagine a nossa vida particular. Eu também queria já tratar de outro assunto, bem rapidamente. Hoje nós estamos vendo uma discussão no STF que vai para o pleno, se igreja é essencial ou não. E o que a imprensa está chamando hoje, isso é de igreja no banco dos réus. Então hoje a igreja está sendo colocada no banco dos réus, segundo a imprensa, né? A esmagadora imprensa hoje está chamando o advento, né? Nós vimos que o ministro Cássio Nunes deu um parecer favorável para que as igrejas abrissem, e Gilmar Mendes, o ministro, ele disse que não era necessário. E naquele momento ali criou-se uma disputa e que vai ser decidida ali hoje, agora no plenário do STF. A comparação que eles querem fazer é uma comparação como que de uma festa clandestina, por exemplo. Eu ouvi uma veia do jornalismo dizendo que eles estão comparando a aglomeração como que uma aglomeração de uma festa clandestina e coisa parecida. Veja, que está havendo aglomerações, está havendo, né? A gente sabe que está havendo aglomerações. Onde? Por exemplo, em São Paulo, o governo Dória fechou ali uma lanchonete que recebe 5, 6 pessoas, 7 pessoas, mas em nenhum momento ele teve cuidado, por exemplo, com os metrôs. A gente vê imagens o tempo todo de metrô lotado, ônibus lotados. A gente vai nos mercadinhos, por causa da diminuição do horário, está muito mais cheio, muito mais pessoas estão ali dentro. A gente passa pela frente dos bancos, os bancos estão com filas intermináveis. Mas a igreja quando tem recebido seus fiéis, tem deixado distanciamento. A igreja tem, por exemplo, a nossa igreja tem sanitizado a igreja toda semana, criado uma película com virucida. A gente também coloca álcool em gel com muita à disposição, abundante. A gente também faz aferição de temperatura. A gente orienta que os irmãos, ao mínimo sintoma, não venham para a igreja. Então isso não está acontecendo em outros lugares. Então é aquela história que começou a coisa a ficar muito sem critério. Só que nós temos hoje, queridos, uma questão que tem a ver com essa live de hoje.
Quando uma pessoa ela passa por um transtorno, quando uma pessoa passa por um surto, quando uma pessoa passa por uma opressão, quando uma pessoa passa por algum tipo de doença mental, por uma doença psicológica, que ela é afetada ali, a primeira coisa que um terapeuta fala, a primeira coisa que um psicólogo fala é: não se isole. Não se isole. Você não pode se isolar. Você não deve se isolar. Você não deve estar se isolando. Então a primeira coisa que um terapeuta, um psicólogo fala é isso: não se isole. E aí acaba, nessa pandemia, havendo uma orientação de que todo mundo deve se isolar. A sociedade, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Psiquiátrica do Brasil já tem alertado desde o ano passado que está acontecendo uma quarta onda de pandemia. Que quarta onda é essa? A questão de problemas psicológicos, doenças atribuídas à melancolia, à vontade de se suicidar, pessoas estão se mutilando, pessoas estão perdendo a vontade de viver, as pessoas estão perdendo a vontade de sonhar, de pensar, de refletir. E está aumentando o consumo de drogas, de psicotrópicos e de álcool. Então já está aumentando o nível de consumo de drogas, psicotrópicos e de álcool. Isso é uma consequência de que o mundo ele está completamente hoje entrando em uma outra pandemia, uma pandemia de doenças psicológicas. Então, amados, nós precisamos compreender algo. Veja, a igreja, ela é algo sim essencial. A igreja, ela promove um acolhimento, ela promove um sentimento de pertencimento, ela aumenta a esperança, a expectativa e a fé. E isso tudo colabora, inclusive, com o sistema imunológico, isso colabora com a perspectiva de vida, isso também facilita as pessoas a romperem qualquer tipo de pressão. E a igreja é sim algo necessário para esse tempo. Pelo contrário, se o governo entendesse o que a igreja faz, era para a igreja ser patrocinada, era para a igreja ser impulsionada a não fechar suas portas, era para a igreja ela ser de fato colocada de uma forma que ela pudesse avançar, trabalhar e fazer aquilo que Deus ele mandou a igreja fazer aqui na terra. Se a igreja fecha as portas, se a igreja, por exemplo, as igrejas dependem sim, as pessoas ficam com hipocrisia, as pessoas dizem: a igreja ela os pastores estão preocupados com os dízimos e ofertas. Veja, a igreja precisa dos dízimos e ofertas. A igreja ela tem contas a pagar e a igreja ela presta um serviço extraordinário. Ela presta um serviço de auxílio, de recebimento de pessoas, acompanhamento de pessoas em massa, que, por exemplo, às vezes um profissional da área de saúde, um psicólogo, acompanha ali no máximo, 20, 30 pessoas. Mas uma igreja consegue acompanhar centenas de pessoas, porque ela tem um arcabouço de ministros, de pessoas, de estratégias dada por Deus para poder ajudar as pessoas. Então, amados, você imagina se a igreja fecha suas portas, se a igreja não tem recursos para poder avançar, se a igreja nesse tempo agora tivesse calada. Sabe o que eu tenho visto? São as igrejas, elas diminuíram estratosfericamente a sua arrecadação, mas elas aumentaram a sua participação social, elas aumentaram a sua participação. Então, isso não tem nada a ver com quanto a igreja ganha de dinheiro ou coisa parecida. Mas a igreja, ela é um fator na terra colocado por Deus para trazer sal e luz, vida. Então, pessoal de Arapiraca, um abraço aí, Gabriel. Eu vi seu vídeo lá com o Aninho, amém? Deus abençoe vocês. Então, eu quero tratar hoje de algo que talvez a gente possa passar desapercebido, mas é muito importante a gente poder entender. Se o rei Saul precisou de um tangedor para ministrar sobre a vida dele em tempo desse, a pressão quanto mais nós precisamos da igreja e seus ministros. É verdade, muito boa colocação, isso mesmo. Eu quero falar hoje sobre tempo de agressões, eu quero falar sobre ofensa, eu quero falar sobre como reagir a isso, como reagir no primeiro momento que nós somos ofendidos, somos injustamente julgados, ou que a gente é falado mal da gente, e
que as pessoas acabam, às vezes, até nos traindo. Eu anotei aqui algo. Quando você recebe críticas injustas, como é que você reage a isso? Quando você é insultado, quando você é insultada, quando ainda fazendo bem a pessoas, as pessoas acabam maltratando você e tratando você mal. Quando as pessoas, por exemplo, no trânsito, elas fazem um gesto obsceno para você, quando as pessoas no trânsito lhe xingam, quando você é maltratado, quando a sua reputação é jogada no lixo, como você reage? Como você age ou você reage a essa situação? Nós já começamos essa live dizendo que você não deve reagir, que você deve agir, né? Nós não fomos chamados para reagir. A reação, ela é algo inversamente proporcional. Se você pegar uma bola de borracha, jogar na parede, ela vai bater e vai voltar inversamente proporcional à força que a gente lançou. Deus não quer que você reaja na mesma intensidade, Deus não quer que você reaja às pessoas da mesma forma, porque senão você estaria se conformando, você estaria se nivelando, você estaria se tornando do mesmo jeito que essas pessoas. Se alguém te ofende, se alguém lhe maltrata, se alguém lhe injuria, se alguém joga o seu nome no lixo e você pega o nome dessa pessoa e joga no lixo também, você está se tornando igual a essa pessoa. Então o cristão, ele não reage, o cristão, ele age, ele vai agir de uma forma diferente daquelas outras pessoas. Então o impacto das emoções, da palavra nas emoções humanas hoje, nós vamos trazer essa ferramenta bíblica poderosa, que eu sei que vai ajudar você por demais. Sabe, nós precisamos o dia inteiro lidar com pessoas tóxicas. Nós vamos lidar sempre, dentro da família, no trabalho, na sociedade. Nós vamos lidar com pessoas doentes, pessoas de mau caráter, pessoas até que nós amamos, mas que têm problemas extremos. Tem pessoas que têm baixa autoestima, insegurança, instabilidade, e acaba descontando nos outros aquilo que ela carrega. Essa pessoa é uma pessoa tóxica, porque ela transmite para outra pessoa, ela transfere para outra pessoa aquilo que está nela. Toda a podridão que está nela, ela acaba jogando, maltratando, tratando as outras pessoas. Quando você vê uma pessoa muito crítica, uma pessoa que fala muito mal dos outros, uma pessoa que fica procurando defeito na outra pessoa, essa pessoa é uma pessoa tóxica, essa pessoa é uma pessoa doente, essa é uma pessoa que vai provocar em você, ou vai tentar provocar em você os piores sentimentos, os piores pensamentos. O que você não pode fazer é se permitir intoxicar, sabe? Nos dias de hoje nós temos usado uma máscara para que nós não venhamos a ser infectado por um vírus, não é isso? Também nós podemos colocar uma máscara, a palavra, nós podemos colocar a palavra para nós não chegarmos a uma intoxicação e reagirmos no mesmo nível daquela pessoa. Tá bom? Então nós precisamos aprender hoje a colocar essa máscara, a filtrar, a não permitir entrar no jogo, a não permitir entrarmos na mesma direção que aquela pessoa está indo. Então a gente começa a perceber o seguinte: em Hebreus capítulo 10, 30, está escrito assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Luiz está dizendo, antes quebrava o pau. Ele dá uma risada aqui. Hoje aumenta o volume do louvor e coloco ele na mão de Deus. Quando o Espírito Santo habita na gente, temos a calmaria. Isso mesmo. Então, em Hebreus 10:30 está escrito isso, que a vingança é do Senhor. E nós vamos aprender que tipo de vingança é essa. Porque às vezes a gente vê uns crentes aí, né? Senhor, né, mata Beltrano, coloca um câncer em Cicrano, né? Então isso não faz parte do caráter dele. Então nós precisamos aprender com que tipo de vingança está sendo tratado aqui. Em Provérbios 20, 22 está escrito assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então a gente já começa a perceber que a vingança do Senhor é um tipo de livramento, algo que Deus vai agir ali no meio, né, diante de tantas ofensas, diante de tantas injustiças. A gente vai ter que tirar o foco da vingança, tá certo?
e vai ter que colocar o foco em outra coisa. Então, quando a gente tira o foco da vingança e coloca o foco na vingança do Senhor, a gente vai começar a usufruir de algo poderoso. Então, a gente não pode se vingar. Então, a primeira coisa, o cristão não pode se vingar, não pode retribuir, não pode reagir. Isso é proibido biblicamente. E aí a gente vai dizer assim, então a gente vai o quê? Vai infartar de raiva, a gente vai ficar prendendo aquele sentimento, porque afinal de contas eu sou cristão, mas eu não sou idiota, né? Eu sou cristão, mas não sou besta. Eu sou cristão, mas eu não sou, né, uma pessoa covarde, né? A pessoa pode dizer, olha, não mexa comigo não, você não sabe quem está mexendo. Então esse tipo de pensamento é um pensamento mundano, carnal e não cristão. Então um pensamento que não vai trazer a glória de Deus, não vai trazer o agir de Deus, e muito pelo contrário. O que vai acontecer é que esse problema vai só aumentar. Esse problema só vai aumentar cada vez mais. Eu não tenho vontade de se vingar e não sinto raiva, mas sinto muita tristeza. Daqui a pouco a gente trata sobre isso, Lu. Muito bom. A gente vai falar sobre isso também, o sentimento que provoca dentro da gente, tá bom? Então, a gente precisa entender que Deus, ele falou que a vingança é dele. Em Provérbios 25, 21, está escrito assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então, olha o que ele está dizendo aqui, veja, aquele seu inimigo, ou aquela pessoa que se diz inimigo sua, aquela pessoa que lhe persegue, aquela pessoa que maltrata você, aquela pessoa que tudo que você faz julga, tudo que faz fica ali falando mal de você. Essa pessoa, ela um dia vai passar por um momento de necessidade. Essa pessoa vai passar um dia por um momento de pedido de ajuda. A Bíblia diz que nós temos que estar sensível nesse dia para ajudar essa pessoa. Nós temos que estar nesse dia dessa forma, né, para ajudar essa pessoa. Então, observe como a Bíblia, ela é linda. Escuta isso. Ela não está dizendo que você tem a obrigação de confiar de novo nessa pessoa. O sentimento que a Bíblia pede, que o Senhor pede que nós tenhamos, não é um sentimento de tolice, não é um sentimento de ignorância, mas é um sentimento de inteligência emocional e espiritual. Ela está dizendo algo muito claro aqui, é que nós precisaremos estar sensível para ajudar essa pessoa, mas em nenhum momento está mandando confiar nessa pessoa. Ajudar é uma coisa, confiar é outra. Eu, como pastor na igreja, eu ajudo todo mundo que eu posso, mas eu não confio em todo mundo. Eu não posso confiar em todo mundo. Sabe, queridos, deixa eu dizer para você, quando nós estamos dentro de uma sociedade, quando nós estamos vivendo com pessoas, nós precisamos entender que todas as pessoas, elas são falhas. Todas as pessoas têm defeitos, inclusive eu. Nós estamos buscando a perfeição. O que nós temos que olhar no cristão ele está buscando a perfeição, ele está buscando o crescimento, ele não está de braços cruzados dizendo, olha, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Então, ele está dizendo que eu vou crescer, eu vou avançar e eu vou melhorar. Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão confundindo perdão com confiança. Perdão é uma coisa, confiar é outra coisa, tá bom? Confiança, quando você perde, é como se fosse um jarro que quebrou todo, e aí você vai precisar remontar. Um homem, por exemplo, que traiu a esposa, ele adulterou, ele traiu a esposa, e a esposa acaba perdendo a confiança naquele homem. A esposa muitas vezes vai dizer o seguinte, eu lhe perdoo. E ali aquela mulher, ela, quando o homem sai, ela fica ligando para ele. E aí aquele homem muitas vezes vem e diz, pastor, ela me perdoou, mas não para de ligar para mim. Querido, ela lhe perdoou, mas você perdeu a confiança. E isso vai demandar um tempo agora. E você que quebrou o coração de alguém, você que destruiu a expectativa de alguém, você vai ter que entender que essa é uma consequência. Essa pessoa já lhe perdoou, mas confiar é um outro capítulo, é um outro momento, é reconstruído pelo esforço
daquele que destruiu a confiança. Porque fica muitas vezes a pessoa traiu, ou a pessoa não foi prudente, a pessoa não agiu da forma certa, e a pessoa diz assim: me perdoe. E a pessoa diz: não, eu lhe perdoo, em Cristo Jesus eu lhe perdoo. E aquela pessoa não é mais a mesma pessoa, sabe? Aquela pessoa gera desconfiança, como foi falado aqui, tristeza, a pessoa fica triste ali, tá certo? Mas ela não perdoou? Sim, perdoou, mas o sentimento daquela pessoa, o coração daquela pessoa, as imagens, as palavras ainda estão vivas. E ela agora, através do processo de perdão, ela está buscando se desintoxicar. E a outra pessoa que ofendeu vai precisar ajudar, colaborar, para que você não venha a ser colocado ali, por assim dizer, como uma pessoa que está errada. Porque às vezes acontece uma inversão de valores, né? O ônus da prova é invertido, em que, pastor, eu perdoei Beltrano, ela não me perdoou, então por que ela está agindo desse jeito? Ela não deveria estar agindo desse jeito. Então a gente acaba cobrando da pessoa que foi machucada uma ação, né? Mais do que o perdão, mais do que estar perto, mais do que continuar junto com aquela pessoa, entende? Então confiar é outra coisa totalmente diferente. O que a Bíblia está orientando aqui, olha o que ela está dizendo de novo: se a pessoa tiver fome, dá-lhe de comer. Então imagina a pessoa que mais maltratou você. Sabe, amados, eu já fui muito traído, né? Eu já tive uma traição, eu digo traição no sentido de amizade mesmo, né? Amizades. E particularmente uma determinada pessoa foi no profundo do oculto da traição pessoal minha. Uma pessoa que eu ajudei muito, uma pessoa que demos de comer, levantamos, impulsionamos, sonhamos juntos. Em um determinado momento traiu a nossa confiança, a minha e da minha esposa. Sabe, quando você passa por uma situação dessa, você fica muito triste, você fica muito machucado, você fica ali perplexo com aquela situação. E nesse caso específico, foi um caso que não dava mais para de fato continuar junto, não dava mais para continuar perto, porque também a pessoa tinha um comportamento de se locupletar de outras pessoas. Eu não podia, na posição que eu estava, permitir que essa pessoa continuasse. Eu não poderia permitir eu fazer dessa forma. Então, mas se essa pessoa um dia precisar de ajuda, exatamente essa pessoa precisar de ajuda minha, eu vou ajudar. Pastor Beltrano hoje está no hospital necessitando de uma ajuda para pagar um plano de saúde, para pagar um tratamento, a gente vai ajudar. Pastor, essa pessoa hoje está precisando de comida, está precisando de ajuda financeira, nós vamos ajudar. Agora, confiar, eu não vou confiar. Eu não tenho como confiar nessa pessoa, por conta do seu comportamento. Então, amados, eu preciso que vocês entendam isso, o processo. Então nós estamos num processo para que nós não venhamos nos cobrar demais quanto a essa situação. Mas também nós não podemos ficar inertes. Você também que foi ofendido, você também que foi machucado, você tem uma ação a fazer. Você precisa ter uma ação sim. E daqui a pouco eu quero falar também de alguns extremos, porque às vezes você aprende esse tipo de pregação e você quer usar isso em todos os cenários. Entenda, não são todos os cenários que também você vai provocar um isolamento em alguém. Você não vai isolar alguém, tá certo? Por causa de um erro da pessoa, a qualquer erro que a pessoa tenha cometido, tá entendendo? Principalmente, querido, se for um parente, se for um familiar, porque às vezes ali está se lidando com outras alianças internas. Por exemplo, às vezes eu tenho a minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai, eles sempre, minha mãe e meu pai, eles pediam assim, que a nossa família fosse unida, né? Eles sempre pediam isso, meu pai e minha mãe, olha, que seja unido. Teve uma época que eu brigava muito com a minha irmã, a gente brigava muito entre a gente, era muito engraçado, né? Hoje nós estamos muito bem, graças a Deus, a gente tem hoje uma vida maravilhosa, né? O amadurecimento chega, a palavra chega, então hoje nós temos um relacionamento muito saudável, eu e minha irmã. Mas nós tivemos uma época da nossa vida, na adolescência e juventude, rapaz, era muito ruim o relacionamento meu com a minha irmã. Minha mãe, ela vinha para mim, vinha para minha irmã e dizia, olha, o meu maior presente é ver vocês dois unidos e por aí vai. Sabe, amado, deixa eu dizer para você algo.
A gente muitas vezes vai honrar um irmão, uma irmã, olhando para o nosso pai e nossa mãe. Sabe, nós vamos ter que olhar para o nosso pai e nossa mãe. Como é que eu posso honrar meu pai e minha mãe? Então, qual é o maior presente que eu posso dar para meu pai e para minha mãe? É honrando meu irmão? É honrando a minha irmã? Então eu vou honrar ele olhando através do filtro da honra do meu pai e da minha mãe. Então eu vou honrar meu pai e minha mãe. Escuta isso, entenda. A inteligência emocional e espiritual é isso. É quando você coloca o seu prisma, a sua chave hermenêutica, a sua interpretação, o seu filtro em algo para ter saúde em algo final. Exemplo, quando você olha para o seu pai e sua mãe e você aprende que tem que honrar pai e mãe para que seus dias sejam acrescentados e prósperos na terra, e você entende que o maior presente para o seu pai e sua mãe é você estar em paz com o seu irmão e sua irmã, você vai buscar essa paz com o seu irmão e sua irmã em prol de honrar o seu pai e sua mãe. Consegue entender isso? Então você está ganhando. Então inteligência é isso, algo inteligente. Você está ganhando algo. Está ganhando o quê? Mais dias na terra e prosperidade. Então quando você entende que honrando seu irmão, sua irmã, você faz isso, querido, é uma bênção, tá? Então o contexto dentro da família muda um pouco. O contexto dentro da família muda por causa dos laços de sangue, por causa de autoridade, por causa do seu pai, de sua mãe, por causa do ambiente. Então muda um pouco, certo? Então em 1 Pedro 2,20 está escrito assim: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. O que está sendo colocado aqui? Eu já vi pessoas chegarem para mim assim e dizer: pastor, ora por mim. Eu disse: por quê? Eu tenho que orar por você. Eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Em especial, essa pessoa vinha todo culto pedir para orar. Todo culto pedia para orar. Eu disse: meu Deus, essa pessoa é muito perseguida. Eu estou achando que ela é Paulo, né? Uma perseguição dessa é um Paulo da vida. Eu disse: rapaz, o inferno está louco atrás dessa pessoa. E essa pessoa tem alguns vínculos empregatícios, né? Alguns vínculos de emprego. E aí eu disse: rapaz, eu conheço algumas pessoas em alguns lugares, eu vou procurar saber o que está acontecendo para ver se eu ajudo mais. E aí eu fiquei sabendo. Pelo contrário, era uma pessoa que provocava confusão em todos os ambientes. Veja, quando você é perseguido em um lugar de trabalho é uma coisa, mas quando você está sendo perseguido em 3, 4 vínculos de trabalho, tem alguma coisa estranha. Ou é um espírito demoníaco que está oprimindo todo mundo contra você, e nós vamos ter que dar uma ordem para esses espíritos saírem, ou é algo que você está provocando e você não está entendendo. É você que não está tendo algum tipo de inteligência. E aí foi quando eu fui ver. E essa pessoa era uma pessoa que brigava com todo mundo. Era uma pessoa que ela achava que estava certa, mas era uma pessoa muito doida. Então a Bíblia está dizendo muito claro aqui: ei, se você está sendo ofendido, se você está sendo esbofeteado, mas porque você merece, não tem glória nenhuma não. Você está sendo perseguido porque você é ignorante mesmo. Porque você está sendo ofendido porque você é ignorante. Você está sendo ridicularizado porque você muitas vezes está se colocando nessa posição. Você está botando: meu amigo Emerson, que bom que você entrou. André vai ficar feliz em saber. Então, Emerson, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, tá? Saiu um som aqui agora, mas vamos embora. Vamos lá. Sabe, querido, deixa eu dizer para você: se você está provocando algo e você está recebendo aquilo dali, a Bíblia está dizendo em 1 Pedro 2,20: não venha com história de dizer que isso daqui é uma ofensa. Não, você provocou. Porque tem pessoas mesmo que são intragáveis, tem pessoas que elas são sem noção mesmo, são pessoas mal educadas, e quando alguém reage, escuta o que eu estou dizendo, nesse caso o mundo reage maltratando, alguém do mundo maltrata, aí a pessoa vem e diz: olha, eu fui injustamente maltratado. Não, você foi justamente maltratado. Não estou dizendo que quem maltratou você está certo, mas não foi por nada, não foi do nada. Você também provocou uma situação. Então nós precisamos também fazer uma reflexão.
Existe um princípio da autorresponsabilidade. Você precisa ter uma autorresponsabilidade e tem que sempre estar se avaliando. Vem cá, você está sendo colocado aqui, plantou, colheu. Você está plantando o que? Exatamente isso. Você está plantando o quê? O que você está plantando? Eu vejo pessoas dizendo, pastor, ninguém me abraça. Sabe, as pessoas, sabe, às vezes eu vou para a igreja, ninguém me abraça. Mas eu vejo essas pessoas não abraçam ninguém. Eu sei que agora não está podendo abraçar, né? Mas não dá um oi, não dá um tchau, com a cara fechada aí, com a cara fechada vai embora. Peraí, ei, você tem que semear. Você tem que semear, você tem que semear amor, tem que semear. A pessoa não dá uma atenção, a pessoa acaba não dando qualquer tipo de atenção a alguém. Às vezes eu vejo muito isso na igreja, por exemplo. A igreja, rapaz, a igreja deveria ser mais estudada, sabe? A igreja é um palco de estudo fantástico. Se alguém quisesse fazer, sabe, bancos de dados de comportamento, coisa desse tipo, a igreja é o melhor lugar do mundo. Sabe, você, por exemplo, você pega pessoas na igreja, a pessoa acaba, a gente manda mensagem, a gente manda para a pessoa, sabe, nós nunca mais vimos você, a gente está sentindo sua falta, e a pessoa não dá qualquer tipo de atenção. Mas quando a pessoa está passando por uma necessidade, a pessoa quer que as pessoas da igreja, elas tenham algo telepático, sabe, algo transcendental ao extremo, e que a pessoa seja meio que um Superman da vida, para ouvir, ter uma audição gigantesca, em que vai chegar um momento que a pessoa vai chegar e vai dizer, eu acho que Beltrano está passando por algo. E aí aqui ou ali a gente ouve pessoas dizendo assim, eu passei por isso, a igreja nunca deu uma atenção. Mas a pessoa também nunca procurou, a pessoa nunca falou nada, a pessoa não dá um retorno, a pessoa não tem um carinho, sabe? A pessoa não tem um carinho, não tem uma atenção, mas na hora que está passando por uma necessidade, totalmente isolado, o que é que a pessoa se lembra? Não, querido, a Bíblia diz que aquele que se isola, ele procura os seus próprios interesses. Aquele que se isola, procura os seus próprios interesses. Então a Bíblia condena o isolamento. A Bíblia não concorda com o isolamento. A Bíblia não corrobora com pessoas que estão se isolando. Entende o que eu estou dizendo? Então você, para estar num ambiente de amor, numa conexão de amor, você tem que estar conectado, você tem que dar respostas e não esperar das pessoas somente. Então em 1 Pedro 2,20, eu gosto muito quando trata esse assunto, também trazer a responsabilidade para a gente, para que a gente possa entender, tá certo? Que a gente também tem uma responsabilidade de não gerar nos outros aquilo que nós estamos recebendo. Sabe, uma coisa que eu gosto muito é que nós possamos parar um pouquinho para pensar nas brincadeiras que as pessoas estão tirando. Eu não sei se você vai entender. Eu sei que nós não devemos considerar tudo que as pessoas falam da gente, tá certo? A gente não pode considerar tudo que as pessoas estão falando da gente. Presta atenção nisso, porque senão você não vai viver. Mas quando algo está meio que coletivo, em que pessoas que amam a gente estão brincando o tempo todo sobre um assunto, talvez essas pessoas não tenham coragem de nos alertar sobre coisas que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, estamos fazendo, tá certo? E acaba brincando, e através dessas brincadeiras é como se ela estivesse tentando mandar uma mensagem para a gente. Então perceba, lembre, mau hálito você nunca vai saber que você tem, até que alguém venha e diga. Mau hálito nunca você vai saber que tem, até alguém vir até você com coragem dizer que você está com esse mau hálito. A mesma coisa são seus comportamentos. Às vezes você tem comportamentos sem noção, às vezes você tem comportamentos que machucam pessoas, às vezes você tem palavras, jeitos que você precisa mudar. Então quando você, às vezes, sabe, querido, às vezes a forma das pessoas lidar com você é lhe isolando, entende? É lhe isolando. Tem pessoas que não têm coragem de chegar até você e dizer: você está errado, você está me machucando, você tem muito problema nisso, você precisa mudar. Sabe, tem pessoas que não querem passar por esse desgaste, tem pessoas que não querem falar isso para você. A Bíblia diz que é melhor ferir daquele que nos ama do que o beijo daquele que nos odeia. Sabe, eu como pastor,
eu tenho a obrigação, quase derrubei aqui. Eu tenho a obrigação como pastor de orientar o rebanho, de falar para as pessoas, de tirar ali os carrapatos, né? Mas, amado, eu já tive situações, eu já tive momentos de aconselhar pessoas, e até pessoas mesmo, de eu ver, eu saber que aquela pessoa estava para ser prejudicada em algo por causa do seu comportamento. E a gente foi até essa pessoa para poder orientar, para conversar, e essa pessoa foi totalmente ignorante comigo, sabe? E ali isso mesmo, tá atento a feedbacks, e ali eu entendi que aquela pessoa, ela não me dava acesso para isso. E com o tempo, pessoas vieram para mim: pastor, o senhor poderia falar com Beltrano? Eu disse: não, eu não posso mais falar com Beltrano. Por quê? Porque ela fechou as portas. Ela frequenta a igreja, ela ouve a palavra, mas ela fechou as portas para qualquer tipo de orientação. Lá na frente, quando ela precisar, ela abrir o coração e ela quiser, eu vou orientar ela, sabe? E isso me dói muito, porque eu amo as pessoas, eu amo gente, né? Eu amo muito gente, e eu queria muito ver as pessoas crescendo, ver as pessoas avançando. Luciana, um abraço. Luciana 80 aqui, abraço. Então, a gente está ali lutando para que as pessoas possam crescer, e de fato, irmão, às vezes são pessoas que a gente está ali querendo ajudar, mas de fato só a vida vai poder tratar com ela, e um dia ela vai estar aberta para ouvir. E aí Pedro, ele vai falar isso: se você está fazendo algo e você recebe por causa daquilo que você está fazendo, é apenas colheita. Não venha se gloriar disso, não venha dizer que está sendo perseguido. Isso não é uma agressão no sentido bíblico, tá certo? Isso não é uma injúria no sentido bíblico, tá certo? Então, outra coisa que eu queria falar, uma experiência que eu tive também, eu já tive pessoas que chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou sendo perseguido no meu negócio. Eu disse: irmão, vamos orar para que o meu negócio pare de ser perseguido. E sempre pedia para mim: pastor, estou sendo perseguido injustamente, tem uma pessoa que está, sabe, os órgãos públicos estão me perseguindo. E eu disse: rapaz, tem uma coisa estranha. E quando eu fui ver, esse irmão, ele tinha uma empresa que era totalmente fora da legalidade, e ali as instituições públicas, né, e ali multava e fazia uma série de coisas. Então, como é que eu posso orar, irmão, por algo que está ilegal? Como é que eu posso abençoar algo que não está de acordo com a lei? E como é que a pessoa não quer ser perseguida desse jeito? Então, amados, essa é a verdade. Nós não podemos colocar na conta do diabo, na conta dos outros, aquilo que somos nós que estamos provocando. Então, não é sobre esse tipo de perseguição que estamos falando aqui. Em Mateus 5,41 está escrito o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ela 2. Isso aqui é uma estratégia de inteligência. É como se dissesse assim: olha, a primeira milha foi você que me obrigou, essa segunda é pela minha conta. Pastor, onde é que você vê isso? Pronto, eu vou dizer. Exemplo, você está no trabalho, está no emprego, tá bom? Você está no emprego e você foi contratada para vendedor. E ali o seu chefe chega, o dono da empresa, diz: olha, eu queria que você toda manhã limpasse aqui esse setor. Aí você chega para ele e diz: não, eu não fui contratado para ser faxineira, o senhor que faça isso. A Bíblia está dizendo que nós cristãos deveríamos limpar aquele setor. Sabe, queridos, eu me lembro que eu fui corregedor, e quando eu cheguei na corregedoria, lá tinha um vento muito forte, e eu já vinha mandando ofício para a secretaria dizendo que iria cair aquilo ali, e que estava criando uma barriga. Eu mandei vários ofícios e ninguém tomou nenhum tipo de providência. Aquilo caiu, e a gente não tinha mais como fazer audiência ali, porque as divisórias caíram. Nós tínhamos uma demanda reprimida, a secretaria não ia fazer nada. E eu, querido, eu não tenho talento nenhum, pelo menos desenvolvido até aqui, para ser marceneiro ou coisa parecida. Mas, amados, eu pedi ajuda a todo mundo que eu podia, ninguém pôde me ajudar. Eu disse: pois Deus vai me ajudar a botar essas divisórias. Eu sei que não ficou 100%, mas as divisórias foram colocadas. Sabe,
Eu não tinha obrigação de fazer aquilo. As pessoas me viram toda suja ali, ou o corregedor está fazendo aquilo. Mas eu não tenho problema nenhum de fazer isso. Eu entendo que se eu estou ali, eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, se alguém lhe obrigar a fazer mais do que você deve, perceba se não é um momento de você mostrar o quanto você tem Jesus e mostrar para essa pessoa o quanto você pode fazer a diferença. Sabe? Talvez você diga assim: esse meu chefe, ele não vale nada, esse dono da empresa, ele não vale nada. Talvez você pense isso, mas você não está fazendo isso por causa do chefe, você está fazendo isso por causa de um princípio. E você acha, sinceramente, que você, enquanto na posição de Israel, de Jacó ali, com Labão usufruindo mais do que deveria, Deus não vai fazer muito mais do que fez com Jacó? Será que Deus não vai chegar para você e dizer: esse cara está confiando na minha palavra, essa mulher está confiando na minha palavra, ela não está reagindo às agressões, ela está agindo, ela vai além. Você acha que Deus não vai deixar você nessa onda aí? Vai não. Ele vai botar a mão e vai dizer: se você não está sendo promovido aqui, eu vou abrir um outro lugar para você ser promovido, mas não vai ser na sua força. O seu lugar é fazer o que Deus está mandando. E mais uma milha. As pessoas vão dizer: rapaz, esse crente faz a diferença. Um dia eu fui botar gasolina em um posto e tinham dois frentistas sentados e tinha um terceiro que estava desmontando um freezer vertical, e ele estava limpando ali. E quando eu cheguei, ele deixou de limpar e veio para o carro para abastecer. E eu ouvi os outros dizendo: ai que besta, ai que idiota, ai que babaca, querendo fazer graça para dono de posto. Deixa eu lhe falar uma coisa: se tiver uma demissão, você acha que o dono do posto vai mandar para fora quem? Segunda coisa, e se esse for colocado para fora, você acha que vai ficar sem emprego? Sinceramente, fica não. Pessoas com esse espírito nunca vai deixar de ter emprego, porque primeiro são pessoas necessárias e segundo são pessoas abençoadas. Amém? Ok. Então Mateus 5,20 diz: pois eu lhes digo que se a justiça de você não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Uau! Então, amados, isso também é um mandamento. Isso tem a ver com a nossa salvação. Tá certo? Em Hebreus 11:7, desculpa, em 1 Pedro, e aí sim eu chego no final dessa mensagem. Eu queria que você já pudesse fazer seus pedidos de oração, tá certo? Vai fazer seus pedidos de oração. E eu vou chegar na cereja do bolo agora, tá certo? Segura aí, porque é uma bênção isso aqui que eu vou falar. Vamos lá, a cereja do bolo, repare só aqui, viu? 1 Pedro 3,9: não reagindo mal pelo mal, mas bem dizendo, receberás uma bênção por herança, pois para isso foste chamado. Não reagindo mal pelo mal, 1 Pedro 3,9, mas bem dizendo, receberás uma bênção por herança, pois para isso foste chamado. Eu tenho esse versículo decorado na minha mente, cravado no meu coração. Não é por nada, é porque muitas vezes eu tive que falar para mim mesmo: Joselito, não reaja mal pelo mal, mas bem diga, você vai receber uma bênção com isso. E foi para isso que você foi chamado. Sabe, querido? Olha o que a Bíblia nos orienta. Alguém fez mal a você? Não reaja, haja, e você é abençoado. Quando alguém faz mal para mim, quando alguém me maltrata, quando alguém fala alguma coisa ruim para mim, eu procuro de alguma forma abençoar. Eu procuro de alguma forma ir até essa pessoa e abençoar ela. Eu já mandei ofertas para as pessoas nem sabem que eu mandei. Eu já mandei presente. Não importa. Pessoal de Salvador aí, um abraço. Não importa. Se alguém falar mal de mim, eu vou abençoar essa pessoa. De alguma forma eu vou abençoar essa pessoa. Então eu não reajo, eu ajo. Não reagindo mal pelo mal, mas bem dizendo. Pastor, Beltrano está falando mal de você. Eu disse: meu Deus, é mesmo, gosto tanto dessa pessoa.
Meu Deus, essa pessoa está falando mal de mim. O que será que está acontecendo? Deixa eu dizer algo para você. Não reaja o mal pelo mal, mas bendiga. Aí ele diz, pô, você vai fazendo isso receber uma bênção por herança. Você vai receber uma oferta, você vai receber uma bênção. Coisas serão destravadas, coisas chegarão na sua mão. Eu particularmente, eu dou muitas ofertas na igreja, ofertas de Torá. Eu tenho prazer em dizer isso, porque eu gosto. Eu gosto de presentear pessoas. Mas tem um tipo de oferta que eu faço, que é rápido. É rápido. É quando alguém me maltrata e eu abençoo. Quando alguém me deixa na mão e eu ajudo. Esse tipo de situação faz com que, deixa eu ver aqui um comentário aqui. Esse tipo de situação faz com que eu receba rapidamente a minha semente. Queridos, é uma semente muito rápida. Parece semente de feijão, né? Você bota ali no algodão, já nasce. É quando alguém maltrata você e você faz o bem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Nem que seja você bem dizer, pois eu gosto de Beltrano, pois Beltrano é gente boa, pois, mas nem imaginava, ó, Beltrano, gostando de Beltrano. Ponto. Não reagindo mal pelo mal, só bendiga. É uma oferta, uma semente que brota rápido. Você vai ser abençoado. Tenho feito isso e sei que o Senhor tem tocado o coração de muitos. Rose está falando aqui. Ore por uma amiga, em nome dela, é Fabiana. Tá bom, vou orar sim, Fabiana. Ela está com câncer. Desse jeito, amém. Posso fechar agora com algo poderoso? Seguinte, escuta aí, olha que coisa linda. Jesus Cristo um dia foi pego e ele foi amarrado. Eles bofeteavam ele no dia anterior, quase que 200 homens ou mais. Amarraram os olhos dele e diziam: você não é Deus? Adivinha quem está fazendo isso? Cuspiam na cara dele, davam tapa na cara dele. No dia seguinte, levaram ele até o Gólgota, o Monte da Caveira. Naquele lugar, os seus discípulos abandonaram. As pessoas que alguns dias anteriores tinham jogado ramos aos pés dele, estavam agora gritando: Barrabás, Barrabás. O nome de Jesus estava sendo colocado abaixo do nome de um ladrão. As pessoas perguntaram: quem é mais importante, um ladrão ou Jesus? E as pessoas disseram: Barrabás é mais importante, o ladrão é mais importante do que esse aí. E colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, para mangar dele. Colocaram uma inscrição dizendo: eis aqui o rei dos judeus. Transpassaram a lança naquele momento. E naquele momento que Jesus foi colocado o nome dele abaixo de um ladrão, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Antes disso, Pilatos perguntou: você não quer se defender? Praticamente foi o que ele fez ali. Pilatos disse: você é o rei dos judeus? Ele disse: tu que dizes? E ele passou a não falar mais nada. E ali naquele momento, Jesus estava acionando, escuta isso, irmão, acionando esse direito, trazendo a vingança de Deus. Trazendo a vingança de Deus. E naquele momento, o nome dele foi colocado abaixo de todo o nome que se nomeia. Jesus foi colocado dentro do inferno. Ele foi humilhado. Ele foi naquele dia colocado como a pior pessoa, maldito. Ele se transformou em uma maldição ali. Maldito aquele que for pregado no madeiro. Ele era maldito ali. O pior de todos os nomes naquele dia era o nome de Jesus. E ele naquele momento acionou a vingança de Deus. Escute isso, por favor. A vingança de Deus não é colocar o câncer naquele que está lhe perseguindo. A vingança de Deus não é quebrar aquele que está lhe perseguindo. A vingança dele não é destruir a vida daquele que está lhe perseguindo. Não é isso, por favor, entenda.
O que foi que Jesus fez? Perdoa-os, Pai. Aleluia. É igual o pato, é igual o ganso. Quando enche de água, ele só sacode e cai no chão. Não ficou em Jesus nada daquilo. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E o nome dele, segundo Efésios, foi colocado acima de todo nome. Em cima de todo nome que se nomeia. Em cima de todo principado, potestade, dominador e força do mal. Em cima de todos os nomes foi colocado o nome dele. E à destra dele está o meu nome e o seu nome. Se o seu nome está sendo injuriado, de bom grado me alegrarei, disse Paulo, e o poder de Cristo se manifestará. Minha é a vingança. Se o seu nome está sendo colocado hoje abaixo, ele vai pegar o seu nome e vai levantar acima de todo nome que está lhe colocando para baixo. Ele vai lhe exaltar, porque quando o princípio da humilhação é acionado, o princípio da exaltação também é. Todos os humilhados serão exaltados. Tire a sua força e entre nos princípios cristãos. Eu sinto a presença do Espírito Santo. E eu quero dizer isso sobre você, meu irmão. Que a bênção de Deus esteja repousando. A vingança é do Senhor. Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar. E vai colocar acima de todas essas humilhações do diabo, das pessoas. Ele diz que coloca uma mesa perante os seus inimigos. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Que presença, meu Pai, obrigado, Senhor, porque eu vejo socorro chegando até pessoas nesse lugar. A humilhação é uma lei que aciona a lei da exaltação. Todos que forem humilhados serão exaltados. O seu nome, se ele foi colocado abaixo de um nome de um ladrão, se você foi chamado de qualquer coisa, coloque a mão do Senhor nesses princípios. Agindo desse jeito, você vai trazer a mão do Senhor, e você vai ser levantado acima de todo nome, que te colocou dessa forma. Deus abençoe você. Eu quero orar por Fabiana, eu quero orar por todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Depois manda essa live para pessoas que estão precisando ouvir isso. Pai, eu quero orar de todo o meu coração por pessoas que estão hoje precisando serem exaltadas, não por vaidade, mas por princípio. Pessoas que têm confiado no Senhor, pessoas que têm colocado no Senhor toda a sua confiança. Pai, eu não sei se é uma doença que está querendo humilhar, não sei se é a falta que está querendo humilhar, eu não sei se são pessoas, se são injúrias, calúnias, mas Senhor, eu peço nesse momento uma temporada de exaltação. Rosa cada brasta que sorobrostorocosa. Pai, eu declaro sobre Fabiana agora que ela seja curada em nome de Jesus. Fabiana, declara a cura do Senhor sobre o seu corpo agora, em nome de Jesus. Pelas pisaduras de Cristo você é sarada. Pelo sangue de Jesus você é sarada. Pelo sangue de Cristo você foi sarada, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu ver quantos minutos nós temos. Eu não sei ver esse negócio, meu Pai. Deixa eu ver aqui. Eita. Temos 1 minuto. Pastor Kelvin dizendo: Pastor Lito, equipe, Verbo da Vida, comam da mesa preparado pelo pastor bispo da sua alma. Que os inimigos vejam que vocês são providos e protegidos por aquele que venceu. Eu recebo. Querido, abençoe você. Hoje à tarde eu vou estar ministrando a palavra poderosa aqui. O Espírito Santo vai se manifestar hoje à tarde aqui. Vem estar conosco. 4 horas da tarde estaremos ministrando aqui. Vem estar conosco. Deus abençoe você. Multiplique essa live para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Seja abençoado. Amém e amém.